professor Marcos Murakami, mais uma aula especial de analítica, equação geral da circunferência. Falando em analítica, bem aqui, olha só, você tem um plano cartesiano formado por dois eixos perpendiculares. Aqui você tem a origem, bem aqui é um 90 graus, eixo das abscissas ou apenas eixo x, bem aqui o eixo das ordenadas. Eu gostaria que você recordasse que você tem aqui o centro dessa circunferência. Esse anel aqui, o aro, é a minha circunferência. Você vai ter o centro bem aqui. Esse centro é formado pelo ponto aqui, ó, A e B. Esse ponto A e B quer dizer que eu tenho aqui o valor do x e o valor do y. Você tem um ponto aqui na sua circunferência, que eu vou falar de modo genérico, ponto P, x e y. E aqui tem um R. Não sei se você lembra bem na vida o seguinte, que aqui ó, você pode fazer o seguinte esquema. Olha lá, vou pegar até um giz aqui para anotar para você entender a ideia. Bem aqui você tem uma diferença. Ó. Essa diferença que seria y menos b. Tudo bem? Então, y menos b. Esse cateto y menos b. Eu tenho um outro cateto bem aqui, ó, porque bem aqui é x, aqui é a. Bem aqui é x, bem aqui vale a. E aí eu tenho esse cateto, esse outro cateto, eu tenho bem aqui a minha hipotenusa. Então, você pode utilizar o teorema de Pitágoras. Após isso, vai surgir essa fórmula bem aqui. X menos a segunda mais y menos b elevado à segunda igual a r à segunda. Qual é o nome dessa relação aqui? Equação reduzida de uma circunferência. Aqui está a equação reduzida. Eu quero contar para você o seguinte, quando você pega essa equação reduzida e resolve as contas, você encontra uma equação maior, que nós chamamos de equação desenvolvida, equação geral, equação normal. Esta relação que está assim. Ó. Aí você olha, professor, muito complicado. Calma, que é necessário a gente fazer algumas revisões aqui. Por exemplo, como é que eu resolvo isso aqui? Para quem esqueceu, isso aqui é um produto notável conhecido. Temos dois aqui, ó, chamado quadrado da diferença e bem aqui o quadrado da soma. Professor, como é que eu resolvo isso? Vamos começar aqui por esse de baixo? O quadrado da soma de dois termos. Repita com o prof. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quando for da diferença, aqui é menos na diferença, só muda aqui, ó. Só vai mudar bem aqui. Então, quando você tiver a menos b à segunda, é a à segunda menos 2ab mais b à segunda. Então, toda vez quando aparecer uma situação dessa aqui, você não pode cometer a falha de chegar aqui, vou separar esse expoente para cada um. Não faça isso. Então, vamos lá? Isso aqui, qual é o nome? Equação reduzida de uma circunferência. X menos a à segunda mais y menos b à segunda igual a r à segunda. A e b são as coordenadas do centro da circunferência. Esse r aqui é o raio. Agora, quando você resolve essa conta, resolve os produtos notáveis, eu vou ter uma equação maior, que é chamada de equação desenvolvida, equação normal. Vamos fazer isso? Venha cá. Esse primeiro aqui, ó. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, não importa a ordem dos fatores, viu? Você pode colocar aqui, ó, 2ax, 2xa, fique à vontade. Mais o quadrado do segundo, mais a elevado à segunda. Então, esse resultado aqui, ó, eu fiz aqui a resolução desse produto notável. Desenvolvi quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mesmo esquema aqui. Você pode me ajudar? Quadrado primeiro, observe que eu estou utilizando, como aqui é menos, estou utilizando a primeira relação aqui, ó. Quadrado da diferença. Então, y à segunda menos 2by mais b à segunda. Só tem menos aqui, viu? Não vai confundir. Quando é menos aqui, só aparece um menos aqui. Chegando bem aqui, tá? Você não vai decorar isso aqui, você está apenas entendendo qual é a ideia da minha equação normal. Chegou bem aqui, você pode organizar. Olha só, aqui eu tenho x à segunda,
Aí bem aqui eu pego esse aqui, ó, y à segunda, coloco do lado dele, fica mais bonitinho. X à segunda mais y à segunda. Aqui, menos 2ax, ó, menos 2ax, menos 2by, e o que sobrou? A à segunda mais b à segunda, este aqui, r à segunda, está somando, passa diminuindo, menos r à segunda igual a zero. É isso aqui que os profs denominam de equação normal da circunferência. X à segunda mais y à segunda menos 2ax menos 2by mais a à segunda mais b à segunda menos r à segunda igual a zero. A gente olha, cansa, né, professor? Mas calma. Como é que eu utilizo essa informação aqui? Olha só. Determine as coordenadas do centro e o raio da circunferência. O prof fez isso aqui porque eu vou necessitar justificar um passo a passo que eu vou te contar. Então, você vai olhar para cá para a gente poder justificar. Quando aparecer a questão assim, ele te deu uma equação geral, isso aqui ó, é a equação geral, é a equação na forma desenvolvida. E eu quero saber aqui qual é o valor das coordenadas do centro. Olha só a dica especial. Quando você quiser saber o centro dessa sua circunferência, você vai escrever aí, escreva aí, o centro será. Aí você vai fazer o seguinte esquema. Você vai pegar quem aparece com x aqui, que é o menos 2, e quem aparece com y aqui, que é o menos 4, você vai anotar. Você vai pegar aqui, ó, menos 2, passa aqui uma divisão, pegue aqui o menos 4, também coloque uma divisão. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar cada valor desse aí e vai dividir por menos 2, esse aqui e esse aqui. Olha só, não vai se perder. Para você obter as coordenadas do centro, quando você tiver a forma geral, e toda vez quando aqui vale 1, viu? Essa dica é importante. Toda vez quando aqui vale 1, que sempre esses valores são iguais, quando é uma circunferência, você tem o seguinte, pega esse que aparece com x, quem aparece com y, divida ambos por menos 2. Você perguntaria, professor, da onde vem esse menos 2? Vem cá. Você lembra bem aqui, ó? Devido ao produto notável, a gente faz duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, aparece um menos 2 aqui, ó, multiplicando. É por esse motivo que o prof fez a justificativa aqui. Então, eu quero achar o centro é apenas A e B. Só que esse menos 2 está aparecendo aqui, ele precisa ser eliminado, ser cortado. Para isso, você divide por menos 2. E aí acabou. Está aqui, ó. O meu centro vai ser menos 2 por menos 2, menos com menos é mais, 2 por 2 é 1. Coloque aí. Menos com menos é mais, 4 por 2 vai ser 2. Está aí, eu já tenho o centro é aqui, ó. O x é 1, coloque aí no desenho. A abscissa vale 1 e a ordenada vale 2. Mas eu quero saber também qual é o valor do raio. Para você obter o raio, você vai fazer o seguinte. Você vai lembrar disso aqui, ó. A à segunda mais b à segunda menos r à segunda é o TI. Professor, da onde veio isso aí? A à segunda mais b à segunda menos r à segunda igual ao TI. Está bem aqui, ó. Olha só. A à segunda mais b à segunda menos r à segunda. O que é TI, professor? Anota aí no caderno. Termo independente. É aquele que não tem variável. Observe aqui, ó, que o A e B é 1 e 2. A e B são as coordenadas do centro. No lugar desse A, você vai colocar o número 1. No lugar do B, vai colocar o número 2. Menos R à segunda, igual a quem? Ao TI. O que é TI? O termo independente. Quem não tem variável? Quem não tem variável aqui, ó, menos 4. Ele é o meu TI, ele é o meu termo independente. Então, igual aqui a menos 4. Então, é por esse motivo que o prof fez isso aqui, para que você apenas não decorasse, entendesse da onde é que vem esta relação. Você me ajuda a fazer as contas? Está finalizando. 1 mais 4, 1 elevado ao quadrado vai dar 1,
2 a segunda, 2 vezes 2 vai dar 4. Está subtraindo, passa somando. Coloque aí, ó, mais o número 4. Aqui está subtraindo, passa somando. Eu tenho que isolar o R, né? E aí eu vou ter R a segunda, 1 mais 4 mais 4. Ajuda o professor. Quanto é 4 mais 4? Bom, 8. Mais 1, 9. R elevado à segunda é 9. Não esqueça de passar a raiz, né? Qual é o número que elevado à segunda é 9? É o número 3. Ou você passa a raiz aqui, ó, que o nosso raio é a raiz quadrada de 9, que vale quanto? Vale o número 3, que é esse carinha bem aqui, ó. Daqui até aqui, você tem um raio aí da sua circunferência. Então, toda vez quando você tiver uma equação normal geral, eu sei que a dificuldade é maior, mas você consegue aprender. Para achar o centro, você localiza quem está com x e com y, divida ambos por menos 2. Eu ainda te contei o porquê. E para achar o raio, você vai fazer a segunda mais b a segunda, menos r a segunda igual a TI. Mais devagar. Quem é A e B? A e B são as coordenadas do centro. Vou até marcar aqui para você não esquecer. A e B está aqui. E esse TI, professor, termo independente. É esse carinha aqui. Vou até anotar bem aqui. Você tem o TI, o termo que não tem a variável x e a variável y. Agora um detalhe, não esqueça de bater uma foto desse quadro aqui, fazer as anotações, repetir. Conversamos sobre a equação geral da circunferência. Toda circunferência no formato geral, a sua equação tem essa aparência aqui, mas que você tem que saber calcular o centro e o raio, que você pega quem acompanha o x e o y, divide por menos 2, e para achar o valor do raio, a segunda mais b a segunda menos r a segunda igual a TI, que é o termo independente. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!